mesmo, já fiquei também quando eu joguei. Mas se a reação do comandante, de quem comanda, for partir com a violência, cara, vai virar uma barbárie. E assim, eu acho que em relação a ele, o Flamengo não tinha muito o que fazer. Tinha que tomar atitude, tinha que demitir mesmo. Agora, em relação à gestão depois disso, né, a gente tem que entender que cada grupo tem suas particularidades, a gente tem que entender como é que é o relacionamento no dia a dia do São Paulo com os jogadores. E isso só quem está lá no dia a dia vai poder cheirar, vai poder sentir para saber se tem condições de ficar ou se vai prejudicar o trabalho, mesmo o São Paulo não sendo o estupim do problema, né? É uma coisa que a diretora do Flamengo vai ter que ficar bem atenta para ver quais vão ser os reflexos no dia a dia. O descontentamento público já do Pedro também é em relação ao Jorge Sampaoli, né? Ele fala naquele único post. Ele mistura as coisas, né, Felipe? Ele misturou as coisas ali bem esquisito aquele post, em alguns momentos até meio sem sentido. Ao mesmo tempo, até na abertura do post não deu para sacar muito bem qual era a intenção real do Pedro, mas ele falou em agressões psicológicas até, né? Então, mas aí, assim, o que eu falo, a gente não entende muito, né? Porque não está no dia a dia. Mas o que o Pedro passa, ele sabe o que ele sente, o que os jogadores estão observando, a gente não tem essa chance, né, esse alcance para também tentar entender tudo isso, mas tem um sinal ali, que aí eu só queria ponderar isso, Plia. O pós-acontecimento, a diretoria está de parabéns, os funcionários, os caras que estão mais próximos, mas o antes deixaram faltar, sabe? Eu acho que cuidado, uma atenção, porque o jogador dá sinal, né? Ele dá sinal que ele está insatisfeito e você não pode fazer que não está percebendo, tem que ter uma conversa ali. Pode ser que em algum momento já teve algum bate-boca, algum sinalzinho de... Com certeza aconteceu. É isso, e aí falta um profissional, chega calma, né? Trabalho preventivo. Colocar ambos nos seus lugares, né? Fazer o Pedro entender que ele faz parte de um grupo e que ele não adianta bater boca, ele vai ter que conseguir a vaga dele trabalhando, treinando, jogando bem. Mas, capitão, e também para o profissional da comissão técnica e que em nenhum momento algo parecido com isso poderia acontecer. Mas nós que fomos jogadores, a gente sabe quando o treinador conta com você ou não. Exatamente. Isso aí não tem dúvida. Você sabe que você não vai jogar, que você tá ali. O cara não chama você para conversar, não te explica nada. Isso talvez tenha sido um estupim. Significa que, embora não seja titular, o aproveitamento do Pedro pelo Jorge Sampaoli não é pequeno. Não é tão diferente dos treinadores anteriores. E aí entra uma coisa. A gente pode partir do princípio que é uma escolha do treinador, cara. Claro que sim, é um direito dele, né? E aí cabe à diretoria ter esse cara que faça esse meio campo para tentar apagar os focos de incêndio. Porque, cara, assim, hoje é o Pedro. Mas num grupo que nem do Flamengo, tu acha que o Cebolinha vai estar pé da vez de jogar, o Bruno Henrique, daqui a pouco o Pulgar, daqui a pouco vem mais gente. Então, assim, cara, é uma situação que pode não ser a primeira. Então, é um detalhe que tem que estar bastante atento, o diretor do Flamengo, para tentar. Mas assim, ninguém ia imaginar que ia chegar nesse ponto. Por mais que estivesse dando sinais, nunca ia pensar que o cara ia chegar, o treinador ia dar 3 tapas na cara, ia dar um soco na cara do jogador. Só assim, no que diz respeito a prosseguimento, vocês acham menos difícil para o Sampaoli ou para o Pedro? Hein, Capito? Cara, eu acho assim, o São Paulo, não vou nem falar que vai acontecer uma reconstrução ali. Eu acho que o pessoal já conhece a filosofia de trabalho, a maneira como ele pensa. Eu acho que essa questão do preparador físico, eu acho que não vai atingir esse relacionamento dele com o grupo. Não estou falando que é ótimo ou que é ruim, porque a gente não sabe, né? O grupo dá alguns sinais de que em alguns momentos respeita demais, em alguns momentos é contrário a algumas ideias. Então a gente não consegue decifrar muito esse Flamengo, esse ambiente do dia a dia. Mas as pessoas diferentes ficam arranhando. É isso, eu acho que assim, é um caminho que é uma cicatriz que não fecha. Fica, agora o Braz, o diretor do Flamengo, qualquer coisinha assim, eles vão olhar com outros olhos. A resposta para a interação entre os jogadores. Frazão, a resposta nós vamos ter no próximo jogo do Flamengo. O próximo jogo vai dizer o que realmente o elenco, se tá ou não com o treinador, porque você sabe, né? Quem ganha o jogo mas eu não sei se a gente consegue. Dá pra. O resultado não apaga pra. Eu vou falar. Não, o resultado apaga as percepções. Maracanã lotado na quinta-feira. Apaga as percepções. Flamengo e Olímpia. Flamengo tá 4x0 no Olímpia, 0. Eu tive um negócio até eu tive um negócio no clube que no final do jogo um treinador e um jogador quase brigaram. Porque o jogador entrou e o treinador ficava, e ele falou, porra, deixa eu jogar. Aí beleza.
chegou no fim, o jogador sentado, o treinador chegou, não sei o que, sei o que. E o jogador levantou, mas não para agredir. Só que quando o jogador levantou, o treinador pensou que ele ia para cima. Aí, cara, só não saiu briga porque eles furaram. E aí, no outro jogo, pediram para uma pessoa ir junto no avião, não sei o que, porque para sentir o ambiente como estava, porque ficaram com medo de que houvesse resquícios daquilo. E aí, ó, quando ganha, apaga tudo. E nós ganhamos. Só que internamente a gente sabia que estava barato. Assim, para fora, acalma. Mas internamente, eu não consigo achar que... A notícia confusa aqui, que chega pra gente nesses momentos, do Pedro, o que a gente sabe, o que é certeza. Hoje ele não foi treinar, não apareceu. Teria alegado um problema dentário. Depois o nosso Pedro Ivo Almeida trouxe a informação de que ele não foi porque não se sentiu confortável para ir ao CT hoje. A última informação é que a partir de amanhã o Pedro retorna aos treinamentos. Foi decidido num encontro, numa reunião agora no início da noite. E entre uma informação e outra, Luiz, a informação, não sei se é uma informação, mas enfim, o bochicho que os jogadores que estavam 100% ao lado do Pedro, a partir da falta dele hoje, já começavam também a se chatear com o centroavante, com o atacante. Esse tipo de coisa também acontece? Sem dúvida, né? Os companheiros defenderam ele, né? Na hora que precisou dele, ele Essa sua resposta. hoje a resposta, Deveria ter ido. claro, obrigação, independente de qualquer coisa, tem que cumprir o trabalho, aparecer no horário como todos, fazer a sua parte. Já fez, já passou, já deu queixa, já apanhou. Deu queixa. E agora é o trabalho. Ele é funcionário do clube. Talvez, eu não sei, né? Assim, talvez, pode ser que esteja buscando alguma saída para ele. Também. Eu vi uma postagem do Felipe Luiz, eu não sei se aquele... Não era dele. Então é isso aí que eu ia falar agora. Eu ia falar isso agora. A gente não sabe porque é muita Comentário no conversa Instagram. isso. Mas assim, Você joga com os pés, não com a boca. mas mesmo não sendo, isso que eu ia falar, mesmo não sendo, que eu imaginei que não seria, porque o Felipe não ia brincar com uma coisa nesse momento, mas é exatamente isso. Filho, passou, aconteceu, o grupo se mostrou ao seu lado, então você tem a obrigação de estar aqui com a gente. claro. Agora a gente não sabe se tem realmente ali. Seguramente estaria Página ali, virada. se nada tivesse acontecido. Mas por isso eu digo, as coisas não se resolvem assim. Né? Se me mandou o cara embora, a festa está resolvida. Tá vendo? Isso aí são os arranhões, fica um arranhão. Mas o que não pode faltar é o comprometimento do elenco com a torcida do Flamengo nesse jogo da próxima semana. Mas isso vai faltar. Então, por isso que eu falo. É um jogo crucial. Então, é jogo crucial, por isso que vai a ser. importância Esse da vai ser a competição temperatura e que a gente vai ter ambiente dentro do também, ambiente nesse próximo jogo. Será que, tipo assim, o Pedro tá no banco, o Flamengo tá perdendo, o São Paulo ele não coloca o Pedro, pressão no São Paulo. Aí o Pedro entra, não faz nada, pressão no Pedro. Vai ser, né? Vai ser não vai ter paz mais. Eu acredito que não. O São Paulo, se não colocar o Pedro, vão falar, pô, tem birra do Pedro. Né? Se o Pedro entra, Só não faz colocou nada. porque teve um problema. Só colocou. Nossa, vai ficar nessas vertentes, essas Saladainha. coisas. O Saladainha. São Paulo sempre tem essas questões, né? Isso até em Copa do Mundo já aconteceu, dele brigar com o seu auxiliar durante a Copa, e ali no final da participação da Argentina no Mundial de 2018, quem comandava o time eram Messi e Javier Mascherano ali, já no último jogo ali, no penúltimo, a partir do terceiro jogo da primeira fase, antes da eliminação para a França. É um histórico assim que a gente já sabe que é um treinador complicado, né, de se lidar com o elenco. Ele e seus E buquetes. seus, entendeu? E pro Messi se irritar, o cara mais pacífico do mundo, que apanha e não reclama, pô, pra poder ter esse tipo de comportamento numa Copa do Mundo, é porque, né, o Flamengo deveria saber dessa situação, né, o treinador que trouxe. Já estavam também durante o dia falando das possibilidades do Pedro, quais são as brechas jurídicas do Pedro de repente tentar uma rescisão, um rompimento com o Flamengo. A partir dessa notícia do final da noite, de que ele volta a trabalhar amanhã, acho que isso vai se esvaziar um pouquinho. E também acho que não seria o caminho bom para o Pedro, que, é bom a gente lembrar, Capita, coisa de 10, 15 dias atrás, rejeitou, pelo menos chegou essa informação, rejeitou a proposta milionária da Arábia Saudita. Porque o
Flamengo instituição, ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Tem, como o Maurício falou, de contratar os profissionais. Mas como você vai imaginar que um cara vai perder a cabeça ao ponto de dar um soco na cara de um jogador, um membro da comissão técnica? Então, assim, o que o Flamengo fez de errado com relação a isso? Contratou um profissional que muita gente queria, trouxe a sua comissão técnica e não estava perto no momento do acontecido, enfim. Mas essa sinalização de mandar embora já no outro dia, já é uma defesa completa. Não, mas eu falo assim, mas é uma completa defesa do jogador. Porque assim, não teve nenhum tipo de esclarecimento, nenhuma ponderação, vamos tentar um pouco, né? Vamos tentar mais um dia, 2 dias, 3 dias. Foi, né, na sequência. Então assim, se o Pedro sair do Flamengo agora, vai ser algo muito particular dele. Eu não me sinto mais confortável, eu quero jogar, não vou ter espaço com esse treinador. Pita, até em cima disso, se o Pedro sai, o Gabigol tem uma lesão. O Flamengo não vai liberar. Quem vai substituir o Gabigol? Vai ter que ir no mercado achar um centroavante que possa substituir. E você deixa o Pedro embora por uma situação. Porque isso aí E o Barça, lembrando, Matheus França foi vendido, né? Vendido. O Crystal Palace, isso, aliás, bela venda, 20 milhões de euros para um jogador que ainda não é uma realidade. Mostra-se um grande potencial, mas ainda não é uma realidade. Fala, Braz. vai ser um somatório, né, Play? A gente começa a tentar se colocar no lugar do Pedro e entender o porquê da revolta, do post, daquela primeira parte do post, que nada tem a ver com a agressão, né? Ele recusa uma proposta de 50 milhões para ficar no clube, para lutar por seleção, e daqui a pouco, 2 semanas depois, ele não é mais, ele tem os minutos deles diminuídos, e isso tudo vai somando, e aí, com a agressão, ele bota para fora, né? Então, assim, é uma situação, cara, que a gente tá falando de ser humano. E aí, eu falar que eu acho certo no cobrando dele, o que o Luiz falar, o que vai falar, o que o Mano falar, a gente vai estar, assim, dando a nossa opinião, né? Mas a gente nunca vai saber a dor dele, as dúvidas dele, o que internamente foi prometido ou não foi prometido para ele. Então, assim, é uma situação bem complicada, bem complicada. E assim, só para falar agora um pouco da questão de dentro do campo, das 4 linhas e o Pedro, o Dorival, ele assumiu o time, todo mundo fala isso, né? O Dorival achou um espaço para Gabigol e Pedro jogarem juntos. Mas tem a observação máxima que é que o Bruno Henrique estava machucado. Então, assim, eu queria muito que o Dorival permanecesse, né, por tudo que ele fez, e também para tirar essa dúvida. Pedro só foi titular no Flamengo nessa situação. Como o Dorival iria arrumar o time com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e com sustentação de meio campo. E São Paulo Souza tentou colocar todo mundo junto ao mesmo tempo e por um período muito curto. Então, assim, eu acho que é isso. O Pedro tem algumas observações a serem feitas com relação a isso, que o Gabigol, em muitos momentos, ele se movimentou pelo campo, né? Ele foi um pouquinho pro lado direito, para achar o espaço pro Pedro, ele deu um passinho atrás quando a Arrascaeta estava fora como armador do time, mas o Gabigol, ele é esse homem de referência, ele é o protagonista do Flamengo. O Arrascaeta é o craque, mas o protagonista é o Gabigol. Então, com a volta do Bruno Henrique, agora o Bruno Henrique voltou muito bem, né? Ele voltou com velocidade. Não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Então, a consequência disso é o Pedro ter menos minutos, até pela formação de equipe. Em termos de merecimento, acho que o Pedro também, ele não estava muito atrás do Gabigol? Então, mas aí merecia não dá mais pra o Gabigol do Flamengo, é a imagem, cara, nesse momento da temporada, a gente teve alguns momentos. Aí só ia trocar o problema pro outro, cara. E o outro ia Mas esse momento... o Gabigol e tomar um soco na cara. Mas o engraçado Se é ele que tirar o Arrascaeta um dia, capaz do Arrascaeta. Não, mas esse momento do Pedro, do Gabigol, não estar bem no Flamengo no período que ele, né, teve os altos e baixos dele, foi porque o próprio Arrascaeta tinha pubalgia, o Everton Ribeiro não estava o Everton Ribeiro na melhor condição, e aí sobra por quem? Por centroavante, e depende desses jogadores. Não, o Gabigol até pegou banquinho nos jogos menos relevantes dessa atual temporada. É que agora, nesse momento, ninguém vai aceitar ficar no banco. Não, ninguém. Mas Agora do filé? Vamos lembrar que jogador de Copa do Mundo é o Pedro, né? Eu ia falar isso mesmo. É, mas o dono do Flamengo é o Gabigol. Eu acho Pois por isso que Que é uma briga porque a gestão é complicada. complicada, Play. A gestão, quando tu começa a ter um grupo desse nível, e como eu falei, e daqui a pouco podem ter outros focos, porque, cara, é natural jogadores desse nível não se contentarem com... Pro Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida que é maravilhoso você ter no elenco. Pro torcedor do Flamengo, que está nos vendo agora, maravilhoso ter no elenco Gabigol e Pedro, 2 dos melhores centroavantes do país.
para o Pedro, apesar de já ter conquistado muita coisa no Flamengo, não tanto quanto o Gabigol, que chegou antes, mas venceu bastante já, é uma roubada estar no Flamengo? Não. Porque ele podia estar em outros times competitivos com muito mais espaço. Porque queria estar no essa Flamengo disputa com com o todos Gabigol é em glória. Mas aqui no Brasil quem consegue pagar o Palmeiras? Palmeiras. Mas o Palmeiras não precisa do Pedro. Mas Ah, o Palmeiras não quer o Pedro. Pedro. Você já imaginou o Palmeiras no Pedro? O Palmeiras tentou. Tentou. O Palmeiras não Não precisa. trazer do Pedro. Merentiel, Tanto tentou precisa, falar, Tem Rony, tentou. tem Hendrick, o Palmeiras tem centroavante lá. Ah, não. mas para. Outro estilo. O Paulo ele encaixaria perfeito com o Dudu, com o Rony, no Arthur, o Veiga vindo de trás. Até eu queria. Mas tudo, Dudu, Foi ideia, Rony, Luiz, Veiga, foi ideia, Hendrick. Boa ideia, Luiz. Ele se paga. E a Arrascaeta? Quem que não queria ter o Arrascaeta no time? Resolveu a parada pro Flamengo no sábado à noite. Um gol e uma assistência. Do gol dele eu vou querer saber do Price, né? Nosso especialista aqui. Aquela coisa que a gente aqui, que nunca ficou lá debaixo dos 3 paus, Braz, sempre fala. A bola no canto do goleiro é do goleiro. É assim mesmo. Eu queria saber também da formação dessa barreira. Você aprovou. Assim, tinham 6 na barreira, né? Eu no começo, quando eu jogava, eu armava a barreira assim. Depois eu comecei a mudar essas faltas de perto. Por quê? Se ele for bater por cima, tu bota muito porque é muito perto, se ele bater por cima. Ele não vai bater por cima do 5º e do 6º homem, vai bater por cima do 3º, no máximo. Então, quer dizer, o 5º e o 6º é por uma pancada, né? Se ele bater, se tu pegar esses 2 homens da ponta, o 5º e o 6º, fazer uma barreira do lado e deixar um espaço para tu ver, vai ficar um buraco. Mas se essa bola passar nesse buraco, ela vem no teu raio de ação, né? E tu protege essa pancada forte no teu canto. Então assim, Mas se passar no buraco e entrar? Mas ali... Mas assim, não tem estratégia perfeita. O goleiro tem que ter Mas escolhas. ali você viu uma jogada ensaiada, viu, Price? Mas e tem outra coisa, ele dá um Olha o pulinho, buraco que o Flamengo outra. cria pra... Tu olha o jogo de pernas do Everson. Ele dá uma passadinha, ele dá um pulinho pro lado de dentro. E ali foi o que tirou ele da jogada. Ele não fica, quando ele dá o saltito, a perna direita dele vai pro lado. E aí ele transfere o peso todo pra lá. Agora sim, no canto é do goleiro, mas na bochecha da rede, Foi uma batida. onde ele entrou... Foi uma batida muito boa. Se é o teu goleiro, você ia chiar com ele, Luiz? Dá uma olhadinha, né? Só ia dar aquela olhada, né? Se é o Rogério Ceni, vou falar o que pro homem? Aqui, né? Ali, Plica. Todo mundo fica assim, ó. Não vai ninguém falar nada. Dá uma olhadinha também ia dar. Meu vilão! Bem nessa hora. Mas aí depois o cara vai lá, mete uma falta e Já bota os resolve. caras na barreira e aquele cara deitado no chão, por que é? É pros caras poder pular. Então, normalmente o recado é esse, ó, a gente vai pular pra caramba, vai ter o cara embaixo, então nesse canto aqui, a gente vai tentar tirar. A gente preocupa com o teu. Ele bateu forte, bateu com precisão, mas Que fica no canto chão, do goleiro é... Meio da vida aí, né, Luiz? Nossa. Aqui no chão. Pô, nada a ver. Vai pra levantar, levanta tudo sem graça, né? Tem que ter. Ainda levanta daquela olhadinha pro goleiro, ainda dá aquela olhadinha pro goleiro assim. Pede pra outro na Negócio de chão, não. Fabuloso, vamos dançar uma cúmbia? Você gosta de dançar cúmbia? Agora vai ter que aprender a dançar. Fabuloso. Rames chegou. Mais duro. Trazemos Hammer. Agora acho que é bom a gente sair, velho. Acho que eu vou dar uma saída pro prazo. Vai dar saidinha? 33 minutos. Divirtam aí, velho. Daqui a pouco a gente